Oiê, prazer, eu sou a Jesus e hoje eu vim entregar uma palavra do coração de Deus pro seu coração. Gente, o que eu vim falar hoje no nosso vídeo é algo muito importante que eu acredito que todo cristão que quer ser mais próximo de Jesus precisa entender um pouquinho sobre isso aqui, e a gente vai falar sobre afaste-se dos gatilhos. O que é um gatilho, né? Um gatilho, ele é aquela parte da arma de fogo que a gente aperta para a bala poder sair dali e, enfim, fazer o estrago que ela tem que fazer, seja onde for, né? E o que seria o gatilho para nós e para nossa vida espiritual, principalmente? Tudo aquilo que vai nos fazer ter uma atitude. Então, por exemplo, assim, o que me faz estudar para uma prova? É o gatilho de saber que eu quero ir bem na prova. Então, eu só vou estudar para a prova porque eu quero ir bem na prova. Por que eu estudo para o Enem ou para passar no vestibular? Porque eu tenho certeza de que eu quero ter um futuro bom, então eu vou estudar para essa prova, eu vou estudar para esse vestibular, eu vou estudar para esse Enem, para eu ter uma profissão lá na frente, onde eu vou poder dar tudo de mim e demonstrar o Espírito Santo. Então é por isso que eu vou estudar para essa prova. Então nós temos atitudes que são gatilhos para que coisas lá na frente aconteçam. Só que esses gatilhos podem ser um pouquinho perigosos. Pensando um pouquinho nos perigos desse gatilho, eu vou ler com vocês 2 Samuel 11, do 2 ao 5. Que diz assim: Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Gente, calma lá. Aqui é a parte da Bíblia que fala que Davi cometeu adultério. Pessoal, Davi viu que ele ia pecar. Davi viu que ele ia cair em tentação. Quando ele sobe no terraço, ele vê aquela mulher nua, ele vê, cara, eu vou pecar. Só que em vez dele fazer algo, sair do terraço, orar, pedir perdão a Deus por ter visto aquela mulher nua, por ter desejado aquela mulher, Davi, ele não sai. Ele fica ali e ainda manda com que vão descobrir quem é aquela mulher. Então, ele ter visto Betseba do terraço foi um gatilho para que ele pecasse. E esses gatilhos para que nós pequemos podem estar na nossa vida. Pensando nisso, pessoal, a gente tem que entender que pra gente não pecar, a gente precisa evitar esses gatilhos que nos levam a pecar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa, um dos maiores pecados dela é a gula. O que vai fazer com que ela evite a gula? Então ela vai, antes, por exemplo, de se servir, qual que é o gatilho que ela sabe que ela vai comer demais? Ela chega num restaurante eufórica pra comer e aí a pessoa vai e serve muito e acaba pecando. Então, se ela sabe que ela vai chegar no restaurante muito eufórica e vai acabar servindo demais, o que ela vai fazer? Ela vai chegar no restaurante, ela vai sentar, ela vai conversar, ela vai respirar, ela vai pensar o que ela quer comer, o que ela tá com vontade de comer, e vai evitar com que a gula não aconteça, com que o gatilho daquele pecado não seja forte e não aconteça, para que ela não peque. Então ela vai evitar esses gatilhos. Então a gente tem que pensar em quais são os pecados mais fortes na nossa vida e pensar o que me faz pecar assim. Se Davi sabia que ele tinha um pecado carnal, que ele tinha um pecado sexual que faria ele pecar, por que ele ficou na janela naquele momento, sendo que ele tinha visto Betseba nua? Ele deveria ter saído e evitado aquele gatilho. E nós devemos fazer as mesmas coisas com os nossos pecados. Como que a gente também pode combater esses pecados, combater esses gatilhos? Praticando o contrário. Então, por exemplo, como que eu combato a gula? Com a moderação. Como que eu combato a ganância? Com a generosidade. Como que eu vou combater a inveja? Com a caridade. Eu vou olhar para a pessoa, eu vou elogiar, ao invés de eu desejar aquilo que ela tem. Eu vou olhar para as coisas que eu tenho e agradecer. Como que eu vou vencer a preguiça? Eu vou viver em plenitude da graça de Deus e entender que eu preciso fazer aquelas coisas porque Deus merece ter filhos produtivos. Então a gente vai combatendo os gatilhos dos nossos pecados com o contrário dos nossos gatilhos. E onde que está esse contrário? Onde que está essas verdades, essas virtudes que nós devemos ter? Na palavra de Deus.
E é sobre isso que nós vamos falar agora um pouquinho. O que nós devemos fazer para vencer o pecado? Eu dividi aqui em 8 tópicos principais para vencer o pecado. Começando primeiro na oração. Gente, eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, mas a gente tem aquela frase de: ai, agora eu já entendi tudo. Só me resta orar. Como assim só te resta orar? Orar devia ter sido a primeira atitude que você tinha que ter feito. A primeira coisa que você tinha que ter feito era orar e pedir sabedoria para Deus. Vamos ler Hebreus 5, do 7 ao 8. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Gente, então a primeira coisa que a gente aprende a como vencer o pecado é a oração. Cristo, ele era carne. Quando ele veio pra cá, ele era carne, ele se fez humano, mas ele era dedicado a Deus. E o que a Bíblia fala? Que as suas orações foram atendidas, porque ele veio em voz alta e com lágrimas. Jesus, ele tinha um grito e um clamor genuíno. Ele soube servir com isso, e por isso as suas orações foram atendidas. E era assim que ele vencia os gatilhos dos seus pecados, porque Cristo também sentia vontade de pecar como todo e qualquer humano carnal, mas ele vencia através das orações e das súplicas ao Pai. Bom, vamos para o nosso segundo tópico, e o nosso segundo tópico, o título é Não a minha, mas a tua vontade, e a nossa base desse segundo tópico, base bíblica, está lá em Hebreus 10, do 5 ao 7. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um posto para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecado. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Então aqui, gente, a gente tem que entender que quando o nosso autor está falando de não a minha, mas a tua vontade, quando ele fala esse não a minha, ele está falando do pecado dele. Quando a gente fala de nossa vontade, nós estamos falando das nossas vontades carnais, porque nossas vontades espirituais vêm de Deus. Então nossas vontades carnais são os nossos pecados. Mas a gente tem que entender que, olha essa frase, gente, não importa o que ou como aconteça, para eu vencer como ele venceu, eu preciso tomar uma decisão. Então, quando eu entendo que eu tenho uma situação que me dá um gatilho para pecar, eu preciso tomar uma decisão de: eu não vou me deixar levar por esse gatilho, eu vou mudar o meu ponto de visão e olhar para Cristo, porque não quero que a minha vontade seja feita, mas a do Pai. E assim nós não pecamos. O nosso terceiro tópico é humilhar-se. E nossa base está lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu até a Deus, até a morte e morte de cruz. Gente, isso aqui é explosivo na nossa cabeça. Quando a gente entende que pra gente vencer o pecado, o que a gente tem que fazer é humilhar a nós mesmos e obedecer a Deus até a morte, nós não pecamos. Porque nós estamos entendendo que a cruz vale muito mais do que o nosso pecado. Nós entendemos o nosso verdadeiro significado de vida e vamos até o fim. Quando nós falamos em nos humilhar, é deixar as nossas vontades de lado e viver as vontades de Cristo. Tá vendo como todos os tópicos estão interligados? Para você deixar de pecar, para nós deixarmos de pecar, para eu deixar de pecar, eu preciso me humilhar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso clamar, eu preciso pedir perdão, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso mudar o foco, eu preciso mudar a rota e eu preciso olhar para Cristo. Isso é não pecar. O quarto tópico se chama a palavra como arma. Acho que todos nós já ouvimos a frase nossas palavras têm poder. E sim, gente, isso é verdade. Você já perdeu, a Bíblia fala que nossas palavras têm poder para gerar morte ou vida. E isso acontecia antigamente, quando as pessoas profetizavam vida, a gente via gerações e gerações se criando. E quando as pessoas profetizavam morte, essas pessoas, elas eram amaldiçoadas e logo morriam. Nós vimos que o pecado, ele traz a morte, mas a gente tem a nossa palavra como arma. E aqui fala
que o Verbo se fez carne e habitou. Então aqui, olha só, calma lá. Vamos voltar para um contexto. Começando lá em Efésios 6,17 e em Hebreus também, nós temos sobre a armadura de Deus. E nós temos a verdade, que ela é a nossa espada, ela é a espada do cristão. Então, qual que é a espada? A verdade. Qual é a verdade? A Bíblia. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, nós encontramos ele através da Bíblia, através da revelação do Verbo, que é Jesus. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós ganhamos essa sabedoria e aí nós acabamos tendo vontade de viver de acordo com as palavras da Bíblia. E quando eu vivo de acordo com as palavras da Bíblia, com a palavra de Deus, que é a espada, que é a verdade, eu me torno invencível. E invencível a quem? Ao pecado. 5. A graça do Pai. Hebreus 4,16. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Gente, acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que quando a gente vai pecar e quando a gente vê e se depara com situações em que a gente sabe que vai cair em pecado, a gente precisa entender que a gente precisa da graça de Deus para sobreviver àquilo ali. Porque pelas minhas forças eu não vou conseguir dizer não pro pecado, mas eu só vou conseguir dizer não pelo pecado, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus. E aí nós encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Como que Cristo, como que Deus, ele se revelava na graça de Deus? Ele buscava, ele se humilhava, ele fazia todos os outros passos que a gente falou aqui. Então aqui a gente tem que o caminho é: sofra na carne como Jesus fez. E assim você ganha a graça de Cristo. A graça de Cristo, ela já foi nos dada mediante a fé em Cristo Jesus pela morte de cruz, mas sofra na carne como Jesus fez e aperfeiçoe essa graça em você. Seja humilde em obediência para você ter força e aperfeiçoe a graça de Cristo que você tem em você. Viva a grandeza do seu chamado e aperfeiçoe a graça de Cristo na sua vida. Quando a gente entende a graça da cruz, a graça do Pai, a graça daquele lugar de cruz, nós entendemos, nós conseguimos enxergar que a grandeza do nosso chamado, a grandeza do que Cristo fez por nós, a grandeza da graça de Deus é muito maior que a pequenez do pecado. Agora, os últimos 2 tópicos eu vou falar eles juntos, porque o 7 é sobre o que a gente já estava falando: sofra na carne e cesse o pecado. Então, sofra, faça a sua carne sofrer. Aqui a gente pode lembrar de Paulo, que fala que Cristo colocou um espinho na carne dele. Então, Cristo colocou um espinho para ele aprender a carregar a cruz. Então, quando a gente aprende a carregar esse espinho na graça de Deus, nós cessamos o pecado. E o 8, que se chama Como Eu Venci. Por quê? Como eu venci? Jesus está falando de nós. Vença como... Está falando dele. Vença como eu venci. Para isso, vamos ler Apocalipse 3:21. Que diz assim... Apocalipse 3:21. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, agora estou sentada ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Bum! Nós já fomos perdoados através do sacrifício de Jesus. Ele já venceu o pecado, ele já venceu a morte. E se o pecado traz a morte e ele já venceu a morte, nós não temos mais pecado. Ele já venceu o pecado. Então, ele te dá forças para vencer o pecado. Sim, basta você se humilhar, orar, jejuar, buscar. Porque o pecado traz consequências para o nosso futuro. E nós vamos falar isso no vídeo da semana que vem. Traz consequências para gerações futuras. Mas ele fala: escutem. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao meu lado. E eu quero sentar ao lado de Cristo. Vamos ver o que diz na última página desse livro. No fim da história desse livro diz o seguinte:
Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo delas os pragas escritos nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará delas bênçãos escritas nesse livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da sede de santo. Aquele que dá testemunho de tudo isso certamente veio logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Foi profetizado sobre nós que ele vem logo. Que a graça dele está sobre nós, então nós temos forças para vencer o pecado. Amém? Encerrando esse vídeo, vamos fazer uma oração para pedir a Deus toda a graça e sabedoria para que a gente consiga alcançar. Eu entro nessa presença, eu te agradecer por essa palavra, ensinando como no coração, e que eu compartilhe com o coração dos meus irmãos aqui, que o Senhor possa trazer graça para os nossos corações, firmeza para os nossos corações, Pai, na fé, Jesus, que a gente possa aprender a ser como Jesus, que viveu aqui na terra, sofrendo na carne, ganhou graça, orou, venceu o pecado. Então nos dá graça e sabedoria para vencer assim como o Senhor venceu. Nos transforma, nos limpa, nos cura, e que nós entendamos, Jesus, que não há nada sobre nós, mas pensamos sobre a graça que está sobre nós, e sobre o que virá do céu, a vida eterna na terra. Em nome de Jesus, dá sabedoria para cada um com força, Pai, para vencermos as tentações de Satanás no nosso dia. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém! Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, para que você possa receber mais mensagens e devocionais como esse. Que Jesus possa transmitir a alegria dele através da minha vida para a sua. E compartilha muito esse vídeo com seus amigos também, para que eles possam ouvir mais um pouquinho do Espírito Santo. Beijo e fiquem com Deus.